Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 3. Creio que todos acharam. Efésios 2, 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Hoje à noite vamos considerar a terrível condição do ser humano sem Cristo. A condição, o estado do ser humano sem Cristo é terrível. E Paulo, ele se propõe a apresentar, a mostrar as características dessa humanidade sem Cristo. E ele vai nos dizer palavras que devem realmente nos aterrorizar. Ele inicia esse capítulo 2 dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Queridos, antes de prosseguirmos no texto, vale a pena lembrar que nessa carta aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos, Paulo está mostrando a nossa posição em Cristo. E seguindo uma estrutura bem paulina, bem na característica de Paulo, ele inicia a sua carta, uma apresentação própria, com palavras de saudação aos seus destinatários. Logo depois ele tem uma palavra de elogio, ou ainda uma oração. Em Efésios, dos versos 3 até os versos 14, Paulo está bem dizendo a Deus pelas bênçãos espirituais derramadas sobre nós, sobre o povo de Deus, e ele alista várias dessas bênçãos espirituais. Só então ele registra a sua oração, ele coloca a sua oração dos versos 15 até o verso 23. Mas nessa estrutura, Paulo muito bem poderia ter colocado uma oração pelos Efésios antes dessa descrição das bênçãos. Mas parte dessa oração de Paulo, dos versos 15 até o verso 23, é uma oração para que nós, povo de Deus, entendamos, conheçamos as grandezas de Deus, do poder de Deus, da obra de Deus, da bênção ou das muitas bênçãos que o Senhor nos deu em Cristo. Então nós temos essa posição muito privilegiada, mas é muito importante que lembremos, irmãos, que nós estávamos numa condição completamente decadente antes de Cristo. Como é que nós podemos entender essa condição? Em primeiro lugar, estávamos mortos em delitos e pecados. Note que o texto nos diz: vocês estavam mortos. O estavam é uma condição, ou remete-nos à nossa condição anterior, a condição que nós estávamos antes. Vocês estavam, não é que agora estão, mas Paulo está lembrando da condição do ser humano sem Cristo, antes de Cristo vir na vida dele e fazer uma obra de graça. Vocês estavam. Antes de Cristo, a nossa condição era completamente diferente. E a Escritura nos diz que nós estávamos mortos. Esse mortos nos faz pensar, nos faz lembrar que existem 3 ideias, pelo menos 3 ideias sobre morte nas Escrituras. Em primeiro lugar, morte espiritual. Em segundo lugar, morte física. Em terceiro lugar, morte eterna. A morte física é essa morte que o corpo e a alma se separam. A parte física, vai para debaixo da terra, e a nossa parte espiritual ou para o céu ou para o inferno, ou para um lugar de gozo ou para um lugar de tormento eterno.
E a morte eterna é exatamente a condição a qual a Bíblia descreve qualquer ser humano depois de passar por aquele momento do grande trono branco. A Bíblia chama isso de segunda morte ou morte eterna. Agora, irmãos, a Bíblia também nos fala de morte espiritual. Veja bem, Paulo está dizendo: nós estávamos mortos. Nós não estávamos mortos fisicamente, e nós não tínhamos passado pela morte eterna, mas Paulo diz que nós estávamos mortos. Paulo se refere aqui à morte espiritual. Irmãos, o que é morte espiritual? Morte espiritual é uma referência a uma indisposição total da nossa parte para buscarmos a Deus. Em nós não residia qualquer desejo. A palavra morte aqui vem da palavra grega necros, de onde vem a nossa palavra portuguesa necrotério, e todas as outras palavras ligadas a necros. E, irmãos, é interessante de se entender que essa palavra fala de alguém morto, inerte, alguém que não reage. Aqui, a metáfora usada para essa palavra é que um morto espiritual, ele não reage, ele não tem como reagir ao Evangelho, ele não busca a Deus. A Bíblia vai nos falar dessa condição de morte com uma série de outras palavras e de ilustrações. Por exemplo, lá em Romanos diz que antes de Cristo nós éramos pecadores, fracos, inimigos de Deus. A Escritura nos apresenta como pessoas, lá em Romanos 3, pessoas que não buscam, pessoas que não entendem, pessoas que não querem a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo diz que as coisas espirituais, elas não eram discernidas por nós, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Nós então somos descritos como essas pessoas, pecadores, separados, inimigos. Apenas um homem natural, não é um homem espiritual, não entende as coisas de Deus, não quer as coisas de Deus, não busca a Deus. Então, essa condição de morte espiritual é uma condição que mostra o homem na sua total incapacidade de buscar a Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas essa condição de morto espiritual tem que ser lembrado que tem uma conexão total com o pecado. Por que nós estávamos mortos? Por que a Escritura nos classifica como mortos? Por causa dos delitos e pecados. Estávamos mortos em delitos e pecados. A nossa escolha, a nossa prática do pecado trouxe para nós a morte. Lembra da história do primeiro casal? O Senhor colocou o primeiro casal em um belíssimo jardim. Esse casal era perfeito, internamente perfeito, externamente perfeito. Moravam num jardim belíssimo, um local belíssimo, tinham todas as condições. Deus deu para eles uma única limitação: foi colocada uma árvore no meio do jardim, no centro do jardim, e foi dado o limite para eles: não comam da árvore, do fruto da árvore que está no centro do jardim, porque no dia que dele vocês comerem, certamente vocês morrerão. Irmãos, esse casal comeu e morreu. Comeu e morreu. É interessante que lá na passagem de Gênesis 3, Satanás, e lá é usada a ilustração de uma serpente, ou a serpente falou com Eva. Satanás diz: certamente vocês não morrerão. Mas, irmãos, nós sabemos, Deus é verdadeiro, Ele nos disse que o homem morreu a partir daquele momento. Eva comeu, Adão também comeu do fruto, e o homem morreu espiritualmente, como Deus havia dito que eles morreriam, e pouco a pouco morreriam também fisicamente. Depois morreram. A morte entrou na história humana, e nós temos aqui uma compreensão que nós estávamos mortos em nossos
delitos e pecados. A doutrina católica diz que o ser humano ele está semi-morto, quase morto. Parte da doutrina de alguns evangélicos afirmam essa mesma ideia acerca da condição humana, que ele está quase morto, que é como se ele estivesse na UTI, que ele está prestes a morrer, mas ele ainda tem fagulhas de esperança de continuar vivo, e que ele pode, por ele mesmo, procurar o caminho da vida, porque ele está quase morto. Mas, irmãos, tanto essa doutrina de Roma, como também essa doutrina de parte dos evangélicos, que cada vez tem sido menos predominante no nosso contexto evangélico, e graças a Deus por isso, parte dessa doutrina ela não se adequa às Escrituras, porque as Escrituras falam do homem como alguém morto, como alguém que não deseja, como alguém que não quer, como alguém que é incapaz, como alguém que não se volta, como alguém que não entende, não quer as coisas espirituais, como alguém que tem uma completa indisposição para uma comunhão com Deus nos termos de Deus. O homem, então, ele está em uma condição terrível, porque ele está morto espiritualmente falando. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a primeira descrição da condição terrível do ser humano. Mas a segunda descrição é que nós, mortos em nossos delitos e pecados, nos quais, nesses delitos e pecados, nós costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Essa terrível condição do homem, irmãos, ela é mostrada no fato de nós tanto seguirmos o curso deste mundo, como também o príncipe ou as potestades malignas. Algo que é realmente tenebroso a nosso respeito é que nós vivíamos mergulhados no pecado, escravizados no pecado, acostumados a praticar o pecado, nos quais costumavam viver, nos quais vocês viviam, nos quais vocês andavam, nos quais vocês praticavam. Então nós, antes de Cristo, antes dessas bênçãos, antes desse relacionamento, antes dessa transformação, nós vivíamos acostumados à prática do pecado. Nós pecávamos e continuávamos pecando. Era assim que nós vivíamos. Hoje, em Cristo, nós ainda pecamos. Mas, queridos, odiamos o pecado. Odiamos esse contexto, ou o pecado ainda presente em nossas vidas, nesse nosso atual contexto. O nosso desejo é de aquele estado, daquele encontro com o nosso Deus, em que nós estaremos livres dessa natureza pecaminosa. A Bíblia nos fala que chegará um tempo que nós não teremos mais essa natureza pecaminosa nos governando, mas ela não mais exercerá qualquer domínio sobre nós, qualquer força sobre nós. Mas isso ainda não chegou. Nós antes éramos assim governados, hoje ainda pecamos, mas só que detestando o pecado, querendo vencer o pecado, querendo não deixar que ele tenha parte na nossa vida, na nossa história, no nosso contexto. Paulo diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Eu e você seguimos a presente ordem deste mundo. Deixa eu te falar de uma outra palavra. A palavra mundo na Bíblia ela tem vários sentidos. A palavra mundo às vezes significa todas as pessoas do mundo, às vezes uma parte das pessoas do mundo, às vezes uma parte do planeta,
às vezes todo o planeta, mas às vezes também significa um sistema satânico contra Deus. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em certo lugar nos é dito que Deus amou o mundo de tal maneira. Ali um sentido da palavra mundo. Mas em outro lugar a Bíblia diz: não amem o mundo. Lá em Tiago 4:4, Tiago diz que quem amar o mundo se torna ou se constitui inimigo de Deus. Então a palavra mundo, ela vai nos ter essa ideia de um sistema que é contra Deus. Era dentro desse sistema que nós andávamos. Então, nesses delitos e pecados, vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, quando seguiam o presente curso desse mundo. Então, irmãos, o mundo tem as suas ideias, o mundo tem os seus valores, valores trocados, valores invertidos. O mundo diz que aquilo que é verdade é mentira, e aquilo que é mentira é verdade. O mundo aprecia a imoralidade, o mundo aprecia a mentira, o mundo aprecia aquilo que é contra Deus, debocha dos valores do céu. É isso que é o mundo. O mundo é um sistema de ideias que se volta, que se mostra em inimizade contra aquilo que Deus diz. Eu já ilustrei há algum tempo atrás, mas especialmente quando eu lembro do mundo, eu lembro de uma loja. Me parece que essa loja, ela ou fecharam, alguma coisa aconteceu. Lá em Fortaleza tinha uma loja chamada Via Direta. Para mim aquela loja era uma das principais agências do mundo. Eles iam fazer as propagandas das roupas. Normalmente eles colocavam nos outdoors propagandas com uma mulher seminua. As suas saias eram mini saias, as suas blusas eram tops. Nos dias das mães, eles colocavam a mulher com os seios à mostra, sendo amamentada por um neném. Tentavam de todas, uma mãe amamentando o neném, tentavam de todas as maneiras expor a imoralidade. Tentavam de todas as formas cultivar a promiscuidade, a imoralidade. E até onde me consta, os evangélicos juntaram-se contra aquela loja e contra as suas propagandas e fizeram diversos protestos. Eles foram, tem um tipo de censura, e até onde eu sei, depois de algum tempo sumiu, nem sei se a loja continuou. Mas, irmãos, é isso que é o mundo. O mundo promove essas coisas. O mundo promove a mentira. O mundo promove a imoralidade. O mundo promove a idolatria. O mundo promove o erro. E era exatamente nisso que nós vivíamos, que nós estávamos acostumados, nós fazíamos e continuávamos a fazer, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E nós seguíamos essa ordem. Nós valorizávamos essa moda, nós seguíamos essas ideias, nós nos abraçávamos a essas bandeiras, nós estávamos cada vez mais com as nossas mentes permeadas dessas ideias imundas. Recentemente, esse espírito do mundo, talvez uma outra ilustração que mostra uma atriz que durante algum tempo, pela sua maneira profissional, eu tinha um grande respeito por ela, Fernanda Montenegro. Surgiu toda essa polêmica envolvendo homossexuais, e ela, para manifestar a sua cumplicidade, ela beijou uma mulher na boca, dizendo que cada um faz o que quer, e agarrou uma mulher e beijou ela na boca para dar o seu voto de cumplicidade com esse tipo
de ideia que está sendo trazida à nossa sociedade para ser uma ideia que se estabelece de maneira intocável, dizendo que é isso que deve ser. Mas, irmãos, quando nós pensamos no espírito do mundo, no curso deste mundo, nessa ideia de mundo, é isso que a Escritura está querendo dizer. E nós antes andávamos seguindo essas ideias, esses valores, essas práticas, com mais intensidade ou menos intensidade, com essas ideias ou outras ideias, mas nós andávamos seguindo o curso deste mundo. Além disso, diz-nos o texto: seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, potestades malignas. Nós seguíamos potestades malignas. Irmãos, muito do que se encontra nesse mundo é fruto de ideias do inferno, ideias malignas. A Escritura nos fala de doutrinas humanas e de doutrinas satânicas, ensino de demônios. Se os demônios ensinam, se os demônios têm doutrina, se os demônios têm ideias, nós encontramos essas ideias, elas sendo permeadas, os valores, aquilo que é instigado, aquilo que é colocado entre nós, aquilo que nos é trazido, que nos é apresentado. E nos diz aí que nós seguíamos, quando nós não estávamos em Cristo, nós seguimos, além de seguir a ordem deste mundo, nós seguíamos o príncipe do poder do ar. Esse príncipe do poder do ar pode se referir a uma pessoa em si. Também a palavra ou as palavras traduzidas aqui nos trazem a ideia de, na verdade, muitos desses que estão envolvidos nos poderes malignos. E ele diz príncipe do poder do ar, porque o ar é essa região onde os espíritos malignos atuam, essa condição entre o céu e a terra, tendo acesso ao nosso contexto, mas é uma referência clara a principados, a poderes malignos atuando. E o que Paulo está dizendo é que antes nós estávamos seguindo o príncipe ou os principados do poder, os poderes do ar. Queridos, nós seguíamos ideias malignas, ou de alguma maneira nós éramos completamente influenciados por potestades malignas, alguns possessos. Isso aí é tão claro. Existem várias evidências de pessoas possessas, pessoas, por exemplo, bem franzininhas, com uma força descomunal, gente babando, gente com palavras blasfemas, gente com uma voz completamente diferente, muda-se a voz, muda-se um monte de coisas. Mas, irmãos, o que nós sabemos é que as manifestações malignas, elas não estão restritas a isso, não estão restritas a possessões. Há muito mais de ideias malignas, além do que possessões. Possessões é uma parte, talvez é a parte mais grotesca, talvez é aquela parte mais abrupta, mas ideias malignas, há muitas vezes, elas aparecem até mesmo no contexto da igreja. Pessoas que são carregadas, pessoas que são conduzidas, pessoas que são de algum modo levadas por verdadeiros conceitos malignos. Eu já vi tanta gente se levantando contra a correção do pecado, ou não, nós temos que amar sim, querido. Desde quando o amor é contrário à santidade? Desde quando o amor passa a mão na cabeça
concebemos ideias malignas. Não precisamos corrigir as pessoas, isso vai afugentá-las da igreja. Nós temos as portas da frente bem abertas, bem escancaradas, mas as do fundo completamente fechadas. São chavões que existem no meio do evangelho, que eles se multiplicam. Queridos, eu não tenho outra classificação para colocar sobre essas ideias, a não ser que sejam ideias malignas. Onde é que isso tem amparo nas Escrituras? Que nós vamos amar, devemos amar até os últimos limites, até as últimas consequências. Mas o amor, ele não é contrário à santidade. O pecado, ele precisa ser corrigido. O pecado, ele não pode ter espaço. Ai, que nós vamos afastar as pessoas. Se são servos de Deus, se são ovelhas, elas vão querer ser corrigidas. Mas se são bodes, não. E a igreja de Deus é um local para apacentar ovelhas e não bodes. Amém, verdade. Todos nós devemos querer nos empenhar em amar pessoas, mas todos nós também devemos querer nos empenhar por santidade, por reprovação do pecado. A casa de Deus é um local de adoração, é um local das coisas certas. O povo de Deus é para ser um ícone daquilo que é certo, daquilo que é aprovado, daquilo que agrada a Deus. Amém, verdade. Mas, irmãos, o que nós vemos é uma igreja fraca, é uma igreja com ideias malignas, é uma igreja que tem um entendimento completamente deturpado e distorcido, é uma igreja que se transforma em boate para atrair pessoas. São cenários e contextos que são transformados praticamente em lugares vis, dizendo que estão fazendo isso em nome do evangelismo. Isso são ideias malignas sendo importadas para o contexto da igreja. Queridos, seguíamos o príncipe da potestade do ar. Isso vai além dos endemoniados. Ideias malignas muitas vezes se encontram até dentro do contexto da igreja. Fora, nossos colegas de trabalho não estão endemoniados, não estão possessos, não são pessoas controladas por demônios, mas muitas vezes têm nos seus lábios ideias malignas. Você sabe o que eu já ouvi de pais e mães? É melhor que o namorado da minha filha durma com ela, porque eu sei onde ele e ela está. Você está abrindo as portas da sua casa para que a sua casa seja um lugar de prostituição. E nós, as pessoas falam isso como se isso fosse um pensamento assim requintado. Eu sei onde eles estão, não estão em locais indevidos, não estão em locais impróprios, não estão correndo perigo, mas a nossa casa se transforma em um local de prostituição se nós abrimos o nosso lado a essas coisas. E essas ideias estúpidas, esdrúxulas, elas se multiplicam em nossos dias. Seguíamos o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem ou nos filhos da desobediência. Irmãos, escravizados pelo pecado, seguíamos o curso deste mundo, seguíamos o príncipe ou as potestades malignas. Esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós temos aí um hebraísmo, aquelas ideias concebidas no Antigo Testamento, trazidas ao Novo Testamento. Paulo está se referindo a algo que era bem entendido entre os judeus. Filhos da desobediência, aqueles que não andam no temor do Senhor. Esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência são essas ideias esquisitas, estranhas, destituídas de um ponto de vista de Deus. Ideias que talvez são apreciadas nos círculos intelectuais deste mundo. Ideias que são apreciadas nas rodas dos escarnecedores.
mas não ideias que podem ser defendidas por aqueles que se dizem povo de Deus. Era assim que nós éramos. Mas além disso, veja mais, verso 3: anteriormente, outrora, no outro tempo, todos nós também vivíamos entre eles. Paulo diz: esse é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entregues aos delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo, o príncipe ou as potestades malignas. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Vale a pena aqui notar, irmãos, veja aí essa palavra nós, vocês, Paulo usa elas aqui com objetivos bem definidos nessa carta aos Efésios. Logo no início, capítulo 2, vocês estavam mortos, uma referência a eles, aos gentios, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Uma referência aos gentios, uma referência aos judeus, uma referência a todos aqueles que foram encerrados embaixo do pecado. E, irmãos, era assim que as coisas eram. Era assim que nós éramos. E aqui há uma referência a toda a raça humana, a todos os seres humanos. Todo homem é desse jeito. Não existe ser humano que não seja desse jeito, desse modo. Nós não podemos pensar que isso é restrito a um período de tempo, a uma certa cultura, a um determinado contexto, ao Ocidente e ao Oriente. Na verdade, todas as pessoas, em todos os momentos da história da raça humana, depois que Adão pecou, todas as pessoas, elas vivem nessa condição. Antes de Cristo, antes de um relacionamento salvífico com o Deus da Bíblia, todos nós éramos assim. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Satisfazendo os apetites desenfreados da nossa carne. Agora talvez você pode pensar e dizer: não, mas pastor, eu conheço algumas pessoas direitas, conheço gente que eu praticamente vi nascer e foi um bom filho, um bom marido, é um bom funcionário, é uma pessoa que não se mete na vida alheia. Eu conheço pessoas assim. Como assim satisfazendo os apetites da carne? Parece que Paulo aqui está traçando um quadro de pessoas que vivem em um prostíbulo. Irmãos, as obras da carne se manifestam de muitas maneiras. Alguns, eles dão vazão ao poder destrutivo da carne. Alguns vivem uma vida de prostituição deliberada. Eu conheci um homem que ele era casado e ele se prostituía tanto que as mulheres com quem ele se prostituíam iam lá na casa dele insultar a esposa dele. Chegou um tempo que ele vivia com 2 ou 3 mulheres ao mesmo tempo. Parece que Paulo só está falando dessas pessoas. Não, tem essas pessoas. Quando nós pensamos nos apetites da carne, são essas coisas, mas são outras também. Ainda falando nos apetites da carne, eu fiquei sabendo de uma moda que apareceu agora no Rio de Janeiro. Lá a moda agora é matar com arma branca, com faca, com punhal. E naquilo que eu ouvi dizer, isso comprovado com algumas reportagens, é que não tem graça mais só roubar. Eles chegam de 3, 4, chegam para roubar. E eles chegam, tomam a bicicleta, tomam o tênis, tomam a carteira, tomam o celular, tomam o que a pessoa tiver.
e não sai sem dar no mínimo uma estocada na pessoa. Então a satisfação é esfaquear, em alguns casos com o propósito deliberado de matar, conseguindo roubar, aquela pessoa tendo algo para roubar ou não. Então na carne habitam essas coisas: desejos de prostituição, desejos de violência, e veja que é isso que mais vende no cinema: prostituição e violência. São os filmes com cenas de gigantesca violência e de atos deliberados de imoralidade. Quanto mais violento e quanto mais imoral, mais vendável, mais assistido, mais atraente. Mas, irmãos, os apetites da carne vão muito além. Tem gente que tem um apetite desenfreado em falar da vida alheia. Passou alguém, ele tem que encontrar alguma coisa para falar. Conversa com uma pessoa muito educada, muito cortês, muito gente boa, até o momento da pessoa dar as costas. Consegue encontrar os defeitos mais terríveis em todas as pessoas. E o seu prazer é falar mal de outras pessoas. Outros têm o prazer em mentir. Outros não conseguem lidar com o sucesso de outros, são invejosos. Se o vizinho faz alguma coisa que, trocou o carro, ou aumentou um cômodo na casa, enquanto aquilo está acontecendo, a pessoa não se aguenta, e o vizinho pensa: o que é que eu fiz para ele? Não fez nada. É um invejoso. Ele simplesmente não aguenta viver com o fato, ou lidar de maneira apropriada com a outra pessoa que está fazendo algo que vai além daquilo que estava antes, ou da condição que todos eles estavam naquele contexto. Então alguns são invejosos, outros violentos, outros imorais, outros mentirosos, outros vivem se metendo na vida alheia, e alguns são todas essas coisas juntas e ainda mais. Mas Paulo diz que era assim que nós éramos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. A palavra carne aqui, irmãos, fala desses desejos que nós temos em nós. A carne aqui não é uma referência ao nosso corpo, mas todos nós temos desejos. E antes nós vivíamos satisfazendo esses desejos, aos nossos apetites desenfreados, carnais, contrários a Deus. Era assim que nós éramos. Satisfazendo as concupiscências, aos desejos intensos residentes na nossa velha natureza. Diz-nos ainda o texto: seguindo os seus desejos e pensamentos. Nós seguíamos, irmãos, quando não estávamos em Cristo, os nossos desejos e os nossos pensamentos. Sabe quem era o nosso rei? O nosso eu caído, o nosso eu destituído de graça, o nosso eu que se alegrava com as ideias do inferno, o nosso eu egoísta, egocêntrico, imoral, devasso, mentiroso, promíscuo, violento, asqueroso. É assim, nós seguíamos os nossos desejos e os nossos pensamentos. Eu vou fazer o que me der na telha, eu vou fazer o que eu achar legal, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, eu estou planejando, eu quero fazer, eu vou fazer. E nós vivíamos dessa maneira, de uma forma mais aberta ou de uma forma mais melindrosa, de uma maneira mais disfarçada, mas era assim que nós vivíamos, governados por essas coisas, governados por essas ideias, governados por esses apetites, governados por esses valores. Em alguns isso se demonstra de uma maneira mais clara, em outros menos. Mas nesses que se demonstram menos, certa vez conversando com uma pessoa, e tem pessoas que são aparentemente boas,
Talvez esse é o pior de todos, porque ele se acha bom. Conheci um senhor algum tempo atrás, que ele disse o seguinte: se eu não for para o céu, ninguém vai. Conheci um desse? Se eu não for para o céu, ninguém vai. Então tem pessoas que conseguem esse tipo de ideia. Ele foi um filho bom, ele é um marido bom, ele paga os seus impostos, ele tenta ser honesto, mas ele se acha bom, ele é como aquele fariseu. Lembra da história que Jesus contou do fariseu e do publicano? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro publicano. Essa história está agora em Lucas 18. O fariseu está orando de si para si. Ele está falando consigo mesmo: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou avarento, eu dou o meu dízimo. Eu não me prostituo, eu não roubo, eu não sou como esse publicano. E ele saiu então levantando a sua própria lista de virtudes. E diz-nos o texto que o publicano batia no peito, nem sequer ousava olhar, levantar a sua cabeça: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Queridos, essas pessoas aparentemente boas são como o fariseu, são o moralista, são o religioso, tão pecador quanto o imoral, tão réu do inferno como aquele que vai e se prostitui, como aquele que mata, como aquele que está no presídio. E todos nós, em uma medida ou outra, éramos exatamente assim. Veja ainda a segunda metade do verso 3. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Uma quarta descrição é que por natureza nós éramos merecedores da ira, mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo e as potestades malignas, satisfazendo os apetites da carne. Por natureza éramos filhos da ira. Irmãos, Paulo ele nos enquadra aqui com os demais, como os outros, como os demais, como os dessa classe, como os que praticam essas coisas, dentro do mesmo grupo, fazendo parte do mesmo contexto. Éramos por natureza. Tudo que nós fazíamos, a nossa condição e as nossas obras, aquilo que nós fazíamos por natureza, éramos merecedores ou filhos da ira. A Bíblia nos apresenta um Deus irado. Uma das características, um dos atributos de Deus é que Deus é um Deus irado. Deus é todo poderoso, Deus é soberano, Deus é infinito, Deus é amor, graça, bondade, longanimidade, misericórdia. Deus tem todos esses atributos, mas também Deus é santo, Deus é justo, Deus é irado contra o pecado. Todos eram filhos da ira, todos eram merecedores da ira. E, irmãos, a Escritura nos diz que o que torna uma pessoa alvo dessa ira, ou não alvo dessa ira, é a relação que a pessoa tem com Cristo. Lá em João, capítulo 3, no final do capítulo 3, verso 36, lá nos diz que aquele que está em Cristo, sim, a história dele mudou, mas aquele que não crê em Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Então a ira de Deus já está sobre ele, ele é filho da ira. O que vai mudar a condição dele, o que vai mudar a história dele, o que vai tirar ele daquela condição em que ele estava, é Cristo, é uma relação com Cristo. Mas sem Cristo, ele é merecedor da ira, ele é filho da ira, sobre ele permanece a ira de Deus.
Então a condição que nós estávamos antes de um encontro com Cristo é uma condição realmente deplorável. Como nós podemos entender essa terrível condição? Nós vimos toda essa descrição que Paulo faz. Irmãos, diante disso, nós precisamos de algumas considerações finais. O homem não é bom. As pessoas dizem que o problema do homem é a educação. Ele precisa de um pouco de educação. Ele precisa de uma nova oportunidade. Ele precisa de uma nova chance. Dê para ele a educação, dê para ele uma oportunidade e as coisas vão ser melhores. Eu acho interessante, não faz muito tempo, passou uma reportagem de um advogado que ficou muito irado no trânsito. Pegou uma ferramenta e matou a outra pessoa, discutiu com a outra pessoa e matou a outra pessoa no trânsito. Faltava educação. O problema é educação. Irmãos, o problema do homem não é educação. O homem não é bom. Essa ideia que o homem é bonzinho, essa ideia que nós merecemos o céu, essa ideia que nós somos pessoas boas, essa ideia que só são maus aqueles que estão lá no presídio, essa ideia que só é mau quem mata, quem rouba, quem faz essas coisas, o pessoal lá de Brasília e aqueles que estão cometendo esse tipo de atrocidade, essa é uma ideia que é somente parcialmente correta. Todo ser humano que ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus, ele é mau. Estando ele dentro de um presídio ou não, fazendo ele parte daquela corda de bandidos lá de Brasília ou não, ele mente, ele se prostitui, ele rouba, ele fala da vida alheia, ele se mete em assuntos que não lhe pertencem, ele é covarde, ele aprecia a briga. Temos até um ditado que a gente diz: eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair, porque nós gostamos de brigar. Tem uma natureza em nós que gosta desse tipo de coisa. O ser humano, ele não é bom, pelo contrário, ele é mau. Além disso, uma segunda consideração. Irmãos, nós precisamos desse entendimento para apreciar a graça de Deus. É interessante que as pessoas têm uma relutância de falar contra o pecado, mas os profetas não tinham, Jesus não tinha, Paulo não tinha, os autores bíblicos eles não têm. Mas hoje se populariza uma ideia que nós falamos: olha, meu querido, eu te amo, e parece que nós estamos pisando em ovos, e que a gente tem que tratar a coisa. É lógico que nós queremos ser educados, é lógico que nós queremos ser cordiais, é lógico que nós queremos tratar as pessoas bem, mas quando há o pecado, quando há o erro, quando há o abandono da verdade, logicamente isso deve também ser denunciado. É assim que eles faziam. Ora, certo momento Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo. Muito bem, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, Simão, mas meu Pai que está no céu. Logo depois, Pedro pega Jesus falando que vai para Jerusalém e vai ser morto. Não, Senhor, isso não acontecerá contigo. Para trás, Satanás. Jesus repreende Pedro duramente, porque a ideia de Pedro era uma ideia maligna. Queridos, nós precisamos contestar o pecado. Nós precisamos contestar aquilo que Deus reprova, porque as Escrituras dizem que assim devemos fazer. Nós não apreciaremos a graça. Nós não conseguiremos ver como a graça é realmente maravilhosa se nós não percebermos quão maligno é o pecado. Alguém já fez a seguinte comparação: sabe quando é que você consegue ver a real beleza de um diamante? Quando você coloca um pano escuro por trás dele. Você
consegue ver quanto ele é límpido, bonito, quanto ele realmente é lindo, conseguiremos entender a graça na sua exuberância se entendermos toda a malignidade do pecado. Você sabe por que à noite nós conseguimos enxergar um céu belíssimamente estrelado? Porque está escuro. À luz do sol nós não conseguimos ver a beleza das estrelas. É preciso a escuridão da noite para que consigamos ver e apreciar a beleza do céu. Assim é o pecado. Quando nós entendemos o tanto que o pecado realmente é maligno, quando nós entendemos qual é a real condição do homem de morto, seguindo o curso deste mundo, completamente atolado no pecado, seguindo o príncipe, as potestades malignas, satisfazendo os apetites da carne, sendo por natureza filhos da ira. É quando nós conseguimos realmente ver a condição do homem, e quando nós olharmos para a graça e virmos a oferta do Evangelho, nós vamos conseguir ver como Deus é maravilhoso. Como a sua oferta através do Evangelho é algo esplêndido, porque eu sei quem eu sou. Alguém morto em delitos e pecados, alguém que aprecia, alguém que gosta tanto do pecado quanto o porco gosta da lama. O porco, ele se enfia na lama até ficar só o focinho de fora, porque ele aprecia. É desse modo que o ser humano sem Cristo, é desse modo que ele aprecia o pecado. Ele se satisfaz, ele tem prazer, ele tem deleite nas suas práticas pecaminosas, ele tem prazer em dar vazão à sua natureza imunda, imoral, carnal, satânica. Estudar a doutrina do pecado, ver a condição do homem, vai levar a mim e a você com muito mais intensidade a dar glória a Deus pela nossa salvação. Amém. Pessoas completamente imerecedoras foram alcançadas por Deus pelo Evangelho da Graça, promovendo tão grande transformação. Nós não éramos bonzinhos que fomos melhorados. Nós não éramos semi-mortos, não, mortos em delitos e pecados. Algo tremendo aconteceu conosco. A minha pergunta é: você entende a condição humana? Você entende que o homem é tão terrível como ele é? Que ele é digno, merecedor da ira divina, por ter uma natureza e por apreciar profundamente o pecado? Entendemos isso? Isso está claro para nós? Há alguma dificuldade em anunciar essa doutrina? Ela é bíblica, irmãos, e ela vai nos conduzir aos pés de Cristo, louvando a Ele pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas, na vida dos salvos. Que o nosso Deus nos dê a graça de ter um entendimento correto da terrível condição do ser humano, que isso nos leve aos pés de Cristo, dando para Ele honra, glória e louvor pela grande transformação que Ele operou em nós. Amém. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Ficamos aterrorizados, ó Deus, quando o Senhor abre as cortinas e nos mostra quem é o homem. Ó Deus, o homem gosta de se comparar consigo mesmo e se acha bom, mas a Tua palavra nos mostra o quanto o homem é mau, morto em delitos e pecados. Ele não quer, ele não busca, ele não entende. As coisas espirituais são para ele loucura. Ó Deus, vivíamos na prática do pecado, escravizados aos apetites da carne, cometíamos todo tipo de torpeza,
Era assim que nós éramos, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por nos revelar nossa condição. Santo Deus, imploramos a Tua graça para que nós entendamos a nossa real condição e cheguemos aos pés de Cristo, aos pés da cruz, louvando o Teu nome por tão grande salvação, por tão grande transformação, por uma graça superabundante que foi derramada sobre nós, sobre os salvos. Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer e queremos Te pedir que o Senhor nos dê a graça de nos voltarmos para a Tua palavra e nos voltarmos para Ti, exaltando a Tua grandeza, entendendo essas verdades. Amém. Agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém.